Olá, queridos companheiros, boa tarde, sejam bem-vindos a mais umas reflexões sobre temas da atualidade. Desta vez, como já vai ser o quarto dia, a quarta segunda-feira, que vamos refletir sobre temas relacionados com a saúde mental. E hoje nós trouxemos o tema Espiritismo e Saúde Mental. E porquê? Nós poderíamos pensar, porque nós somos espíritas, também pode ser, temos uma sensibilidade ao espiritismo diferentes, não é? Mas não é só isso, é que o espiritismo tem sido um impulsionador dos estudos e do aprofundamento da saúde mental. E nós já vamos ver como e porquê. E por isso nós vamos hoje, na semana passada refletimos sobre o psiquismo na ótica de um psiquiatra espírita, o Dr. Jorge Andreia. Nós vamos ainda mais umas semanas refletir com base nos livros e nos estudos do Dr. Jorge Andreia, porque foi um psiquiatra que aprofundou muito bem a saúde mental e que encontrou de facto soluções neste equilíbrio espiritismo e saúde mental. E assim, antes de começarmos, vou-vos pedir que fechemos os nossos olhos, quem se sentir mais confortável, quem não pode ficar de olhos abertos, claro, para nós irmos para a nossa prece de abertura das nossas reflexões. E assim, respirando tranquilamente, tirando do nosso pensamento todas as questões que ainda cá estejam a labutar, decorrentes do nosso dia de trabalho, das nossas preocupações familiares ou relacionais, das preocupações que temos com o mundo em estado de mudança e de desequilíbrios e equilíbrios, e vamos entregar tudo isso à espiritualidade maior, tirando assim da nossa mente tudo aquilo que nós não podemos resolver, esvaziando toda a emoção que as situações nos causam e a ansiedade que decorre dos assuntos que nós não podemos de facto resolver, e que só as reflexões, as meditações, um pouco de tempo e a ajuda da espiritualidade maior para nos dar as intuições corretas são muitas vezes a nossa mais-valia. E assim, respirando profundamente, relaxando a nossa mente e o nosso corpo, nós vamos elevar o nosso espírito até ao nosso amado Mestre Jesus. E vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para agradecer todas as bênçãos que Tu nos doaste até hoje. Todas as bênçãos que sabemos que vamos receber ainda, porque sabemos que tudo aquilo que é derramado sobre nós é para o nosso bem. E te pedimos que nos fortaleças com uma fé robusta, com uma alegria que nos traz a leveza e a tranquilidade, e com um amor maior nos possa envolver no teu manto de misericórdia e paz, para continuarmos a nossa caminhada, aprendendo, partilhando, servindo e caminhando no caminho que tu trilhaste, que é o caminho do bem, da paz e do amor. E assim nesta tranquilidade te pedimos que fiques connosco, que nos ajudes nestas reflexões de hoje e que permitas que nós possamos assim iniciar as mesmas reflexões sobre espiritismo e saúde mental. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início a estas reflexões de hoje sobre espiritismo e saúde mental, e vamos fazê-lo com base no livro do Dr. Jorge Andreia, Distonias Mentais. Os livros do Dr. Jorge Andreia são difíceis de encontrar, pelo menos aqui no mercado português. Na editora Verdade e Luz já existiram alguns. Este Distonias Mentais de Dr. Jorge Andreia está esgotado.
e, portanto, vamos trazendo aqui o que pudermos, está bem? E se nós tivermos mais novidades sobre este livro, nós vamos partilhar. Então, na introdução deste livro, Visão Espírita nas Distonias Mentais, do Dr. Jorge Andreia, e hoje só vamos ficar pela introdução, porque ela é muito rica neste aspecto, ele diz-nos o seguinte: o Espiritismo é ainda o grande desconhecido. E por ser desconhecido, é avaliado do modo mais desconcentrado possível. Os seus opositores, na maioria das vezes, pouco sabem da sua estruturação filosófica, científica e ética. E isto é verdade. E isto é verdade, não é? O combate quase sempre é gratuito. Existem casos de aversões, com certa dose de medo, desencadeados por informações defeituosas e sectaristas. Em dias que não se vão longe, a visão deturpada alcançou tal ponto que alguns chegaram a acreditar ser o espiritismo fábrica de debilidade mental. Hoje, no entanto, já não existe tal procedimento, ao menos nos que raciocinam, observam e estudam. É verdade, sim, por diferentíssimas razões. Sempre houve uma má interpretação do espiritismo, muitas vezes de forma conveniente, outras vezes, como diz aqui o Dr. Jorge Andreia, por desconhecimento total, e muitas vezes porque esse desconhecimento gera medo, muitas vezes também por medo, não é? E então associava-se o espiritismo a diferentíssimas coisas, nomeadamente à debilidade mental, porque eram divulgadas as práticas espíritas das formas mais erróneas possíveis. Contudo, os hospitais espíritas, em suas estatísticas, têm mostrado posições animadoras com os doentes mentais pela utilização da terapêutica eclética e os novos métodos alternativos, sem descaso com o que já foi conquistado pela ciência. Deixem-me só interromper aqui um bocadinho. Peço desculpa. Pronto, ok, houve só aqui um pequenino problema, mas já está a ser resolvido. Peço desculpa. Ora bem, vamos lá então. Por aqui a partilhar. Ora bem, e estávamos exatamente aqui, é isso mesmo. Ora, muito bem. Nós em Portugal não temos, tanto quanto eu tenha conhecimento, hospitais espíritas, como hospitais, unidades hospitalares, como existe no Brasil. E no Brasil existem muitos hospitais espíritas e há muito tempo, totalmente espíritas e alguns mistos, ou com diferentes tipos de abordagem clínica. Em Portugal, tanto quanto eu saiba, nós não temos hospitais espíritas, mas vejam esta informação do Dr. Jorge Andreia, como os hospitais espíritas têm contribuído com as suas terapêuticas, não só para alterar os conceitos erróneos a respeito do espiritismo e da saúde mental, como também com a introdução de novos métodos de cura, métodos alternativos, não é, de cura, têm vindo a conquistar a própria ciência. E ele diz-nos: Espiritismo é a doutrina dos novos tempos, com a mais perfeita estruturação psicológica que se tem conhecido. Representa uma verdadeira revolução para as ideias universalistas. É doutrina de simples apresentação, mas complexa em sua essência, por assambarcar todos os ramos do conhecimento humano. Vejam bem a riqueza, não é? Nós, às vezes, até mesmo nós, espíritas que estudamos, que lemos e que tentamos documentar-nos ao máximo sobre estes maravilhosos ensinamentos, às vezes não temos a noção exata, não é? Da abrangência dos temas tratados por esta doutrina.
Os seus conceitos, diz-nos o Dr. Jorge Andreia, além de alcançarem a realidade do dia a dia, oferecem condições e valores ideais para a conduta humana. A finalidade do Espiritismo é a busca do conhecimento do mundo espiritual e as suas manifestações na dimensão física, naquilo que se pode alcançar. Sabemos que com a nossa intelecção percebemos muito pouco. Bem claro que nosso psiquismo não se encontra parado. Ele avança cada vez mais no programa evolutivo da vida, o que propicia progresso em nossas percepções. E no fundo é aquilo que Jesus Cristo nos disse há mais de 2000 anos, é que ainda não poderia revelar-nos tudo, mas queria enviar um Consolador que nos iria falar sobre mais que ele não podia falar na altura. E assim aconteceu com Allan Kardec. Contudo, o que Allan Kardec pôde também revelar através das comunicações dos espíritos, não pôde ter a profundidade ainda necessária, nem pôde passar todo o conhecimento que seria necessário ser passado, porque também no século XIX o psiquismo humano, a evolução sociocultural, a evolução da humanidade não estava em condições receptivas para assambarcar essas verdades. E gradualmente têm vindo novos estudos, novos seres, novos missionários, novos apóstolos da verdade, para nos abrir exatamente a consciência, para nos explicar e demonstrar cada vez verdades mais aprofundadas. Porque também, por um lado, porque nós também precisamos cada vez mais, exatamente porque a nossa psique vai evoluindo e precisa de cada vez mais de informação, de conhecimento, que lhe dê respostas à sua própria evolução, por um lado, e por outro, porque em termos de coletivos, há já um progresso nas percepções da humanidade e vai continuar a haver sempre, porque é um estado, é uma condição para o estado de evolução. E, portanto, o processo evolutivo, que em última análise será a ascensão do psiquismo, não é? Atinge todo o ser vivo, basicamente em suas estruturas espirituais. E vamos aqui recordar um pouco aquilo que falámos no nosso estudo da semana passada, não é? Dos nossos diferentes corpos, como é constituída a nossa psique e onde é que estão guardadas todos estes processos evolutivos e todo este conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo dos tempos, não é? E que eles próprios constituem-se as estruturas espirituais de cada um de nós. Com isso, os espíritos, quer encarnados ou desencarnados, variam em seus conhecimentos de acordo com o grau evolutivo em que se encontram, não é? A soma imensa dos factos corretos atados ao intercâmbio mediúnico nos fala de um modo inconcuso e cabal da imortalidade. Factos que tais jamais devem ser encarados como sobrenaturais. São factos naturais que obedecem às próprias leis das relações do mundo visível com o mundo chamado invisível. Em tempos, outros foram considerados sobrenaturais pela ignorância e pelo fanatismo. E eu aqui faço uma pausa para vos dizer que não pude trazer aqui a introdução toda do livro, não é? Porque a introdução do livro está muitíssimo bem escrita. Faz referência a estas situações sobrenaturais e à evolução dos povos, desde os antigos egípcios, passando até hoje à época moderna, como foi abordada a questão da mediunidade, do mediunismo, do sobrenatural, quem foram as pessoas que tiveram a ação mais impactante nessa evolução, não é? E que todos contribuíram para que
o fanatismo e a ignorância dessem lugar então ao conhecimento. E então o espiritismo, possuindo angulação científica, procura estudar e entender o conteúdo de relacionamento entre as dimensões físicas e espirituais, que são de todos os tempos da história da humanidade. São estudos do mais profundo interesse científico, de benéficos resultados no alargamento dos horizontes da psique humana, possuindo métodos com específicas adequações. O espiritismo não se detém em exclusiva angulação científica. Quando formula, conceitua e interpreta os aspectos do fenómeno, mostra o seu valor filosófico em outros parâmetros, não é? Um terceiro aspecto do espiritismo se revela na ética, portanto já vimos a questão filosófica, a questão científica e agora a questão ética religiosa, quando aproveita os efeitos científicos e filosóficos sobre a imortalidade, reencarnação, intercomunicação espiritual e outros factos, de modo a propiciar um íntimo estado de religiosidade estruturado dentro de uma verdade patente, a fé em ação. Assim, o espiritismo, sem ser uma religião constituída, sem dogmas, liturgias e objetivações da divindade, possibilita o raciocínio desse conjunto de valores psicológicos alicerçados em leis inteligentes. E eu acho esta abordagem muito interessante, porque nos vem mostrar aqui, ainda não terminamos, a relação que existe entre estas duas grandes áreas que estão obviamente muito interligadas, que é o espiritismo e a saúde mental, e o que é que o espiritismo tem contribuído para a ciência, para a evolução da ciência, nas áreas das psicologias, parapsicologias, psiquiatrias e até para a saúde médica. A nível também do próprio bem-estar do homem e a sua maior dimensão, que é a sua fé em ação. Para que o processo da imortalidade se afirme, haverá necessidade de períodos de renovação, a fim de existir perpetuidade no influxo da vida. Voltamos só aqui um bocadinho atrás para fazer uma ponte, que é o seguinte: nada disto é possível, como vimos já aqui atrás, sem uma das maiores contributos do espiritismo, ou de Jesus, que foi, ou antes ainda de outras filosofias, mas que Jesus, no meio em que viveu e que era completamente contrário à reencarnação, veio trazer e que veio dizer e afirmar que o ser é imortal. E, portanto, para que o processo da imortalidade se afirme, haverá necessidade de períodos de renovação, a fim de existir perpetuidade no influxo da vida. As renovações se dariam sem modificações da essência do processo, com aquisições e as constantes ampliações que as experiências através das eras podem propiciar. Ou seja, este parágrafo aqui é muito importante se nós, mais uma vez, relembrarmos o psiquismo humano que falámos na semana passada. E por isso é que primeiro falámos do psiquismo humano e agora estamos a falar desta relação entre espiritismo e saúde mental. Porque é exatamente através do processo reencarnatório ou de renovação do próprio ser, através das experiências vivenciadas na matéria, que ele se pode renovar, não é? Mas é também através das memórias e das experiências anteriores que o ser pode ir ampliando a sua consciência, ir procurando novas experiências e adquirindo novas aquisições, ou seja, todo o processo da evolução do ser, logo da evolução do psiquismo humano, estão relacionadas e diretamente ligadas a todo, obviamente, não é? A todo o processo da imortalidade, mas ele deixa isto aqui tudo muito bem claro, porque é este processo que vai permitir ao ser
quando em desequilíbrio psicológico ou mental, reaver o seu equilíbrio, porque muitas das situações de desequilíbrio mental ou de falta de saúde mental têm a ver com a percepção errada que o ser tem de que acaba tudo quando há a morte física e, portanto, a ansiedade junta a outros processos de desequilíbrio da vida normal do ser neste plano, levam muitas vezes a esse desequilíbrio da saúde mental, ou seja, o ser não entende porque é que passa por determinados processos, não entende qual o sentido da vida se nasce, vive e morre e acabou, e portanto tudo isto só faz sentido se nós estudarmos o processo contínuo do ser enquanto ser imortal e estudarmos e percebermos, e a ciência já anda a provar e já validou algumas situações, no processo da imortalidade. E aí o ser consegue entender porque nasce, porque passa por determinados processos e porque é que eles são úteis à sua evolução e que nada termina com a morte. E, portanto, o seu caminho nesta vida tem um valor incalculável porque todas as escolhas e até todos os pequenos pensamentos ficam registados nos nossos registros acásticos ou registros mentais e são depois utilizados em próximas reencarnações ou utilizados nos processos de renovação. As renovações se expressarão diante da lógica dos factos, perante as etapas de morte e renascimento na matéria, isto é, diante do processo reencarnatório e desencarnatório. Em face de tal procedimento, a essência espiritual, que é o espírito ou a alma, continuará sempre a mesma, embora crescendo em aquisição mediante o rosário reencarnatório. E diz-nos ele, pois ele explica tudo isto com mais detalhe, e diz-nos o seguinte: onde se manifesta a vida, aí existirá a imortalidade. O campo energético imortal, afirmando-se diante do processo renovatório da reencarnação, onde existe a vida, ou melhor, onde se manifesta a vida, seja a vida mineral, seja a vida vegetal, seja a vida animal e seja a vida hominal. Porque onde existe vida, existe uma alma, existe uma centelha divina e, portanto, o processo para todos nós é um processo de renovação através dos tempos. Alhures, assim nos expressamos, a ideia palingenética, ou seja, reencarnatória, que atravessou a humanidade com todos os matizes das respectivas épocas nos dias de hoje, desloca-se francamente da filosofia em busca dos capítulos da biologia. E cá está a evolução na ciência, não é? Se há uns anos atrás, no tempo de Allan Kardec, e até posteriormente a Allan Kardec, a questão reencarnatória era uma teoria da filosofia, ou das diferentes filosofias, ou das diferentes religiões, não é? Ela neste momento já se está a dirigir para os campos da ciência. E não podemos esquecer o que disse Chico, que a evolução iria ser a grande evolução, a grande renovação e descoberta da vida para além da vida e da imortalidade do ser, não ia ser feita pelo espiritismo, iria ser feita pela ciência. O papel do espiritismo é este mesmo, abrir os caminhos até chegarmos a este patamar de ser a ciência a comprovar estas realidades, não é? O papel do espiritismo é
exatamente como ele diz, provar a existência da imortalidade, provar a existência de outros mundos em termos de espiritualidade e capacitar-nos a nós, seres humanos, com uma consciência de bem, de bom e de belo. Depois temos que abrir caminho para que aquilo que está no campo da filosofia e da religião possa passar para o campo da biologia e da ciência, porque ela tem que ser provada. A poligênese é o único processo, ou seja, o processo reencarnatório, é o único processo que assegura o porquê da imortalidade da alma, a razão da pluralidade das existências e dos mundos com as suas imensas formas e moldes evolutivos. Todo o ser será justificado em fases das suas próprias obras. As experiências, realizações, emoções positivas e negativas, faltas, tudo, enfim, repercutirá no próprio ego de cada um. Por isso é que o processo de evolução, ele é individual, cada um tem o seu e é coletivo, com o contributo que cada um ao evoluir vai dar a todo um coletivo. O resultado estará ligado à conduta de cada um, e para que a evolução se positive, só o trabalho e o esforço têm sentido e significado real. A evolução se positive, porque ela tem tido aspectos, obviamente, evolutivos positivos, mas também negativos, não é? Quem nada fez ou trabalhou com potências negativas, continuará rastejando, aguardando as realizações e suplantações de todas as condições do plano onde se encontra. A evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de degraus evolutivos. E eu sublinhei, aliás, os sublinhados e os boldos são todos meus, mas eu sublinhei exatamente esta frase porque me chegou por várias vias, ou seja, por várias pessoas, a questão de, mas se o Espiritismo fala de igualdade, fala de evolução e fala de bem, porque é que insiste nos degraus evolutivos e nas escalas evolutivas? E ao transcrever estas palavras do Dr. Jorge Andreia, eu lembrei-me dessas questões que me têm colocado e então passei um sublinhado. E eu repito, a evolução de cada ser, em busca de um ideal, só poderá existir com a divergência de graus evolutivos. E ele explica, os que ensinam e administram encontram-se ao lado dos que aprendem. Estes, por sua vez, serão os orientadores do porvir. Ou seja, é no fundo a caridade moral por um lado e é no fundo a evolução normal neste plano onde nós estamos. Aqueles que já vão um bocadinho mais adiantados poderão ir puxando, ir contribuindo, ir amparando aqueles que ainda vão um bocadinho mais atrasados. Tem a ver também com a nossa relação, por exemplo, com os animais. E nós já estamos num degrau evolutivo um bocadinho mais avançado, podemos ir pelo exemplo, pela educação, pelo carinho, pela forma como tratamos os animais, mostrando que há outras formas de agir e de ser. E assim, pelo exemplo, pelo amparo e pela misericórdia, estamos a fazer aos animais e às plantas e ao planeta humano, o planeta Terra onde vive o ser humano. O planeta não é nosso, o planeta é de muitos reinos, mas podemos ir demonstrando aquilo que já sabemos do bem e assim contribuir com aquilo que eles nos dão para a nossa subsistência. Hoje, os factos mediúnicos estão sendo revisados e mais bem adaptados aos conhecimentos modernos, em virtude principalmente da queda que os audaciosos postulados materialistas têm sofrido com a apresentação da matéria como energia concentrada, ou seja, à medida que se vai avançando nas áreas da física e nas áreas da ciência, novas provas a nível da energia vêm sendo trazidas à luz do dia para provar os factos mediúnicos.
E a mediunidade aparece aqui intercalada na descrição do Dr. Jorge Andreia, porque através da mediunidade se têm vindo a comprovar muitas das realidades que a ciência hoje sabe, ou que a ciência está a trabalhar, e a ciência tem, como se viu aqui neste último parágrafo, contribuído para desmistificar a questão dos factos mediúnicos. André Luiz, autor do livro Evolução em Dois Mundos, entre outros, nós sabemos, apresenta referência digna de nota ao dizer: enquistações de energias profundas no imo da nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem às causas infelizes que nos mesmos plasmamos na senda do nosso destino, são perfeitamente transferíveis de uma vida para a outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico que venhamos a registar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. E esta extração do parágrafo do livro de Evolução em Dois Mundos, que aqui o Dr. Jorge André nos traz, vem exatamente provar ou demonstrar que existe de facto um campo na nossa psique, que é o campo mental superior, onde estão registados tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo aquilo que fazemos no bem ou fazemos no menos bem, no mal, ou nos prejudicamos a nós ou aos outros. Não é só aos outros, muitas vezes é a nós também, que se constituem como desvios do nosso caminho do bem, que poderão ser consideradas dívidas kármicas, e no Pai Nosso nós dizemos: perdoai-nos as nossas dívidas, não é? Portanto, é a dimensão das dívidas espirituais, das dívidas kármicas, das dívidas pretéritas que nós trazemos, porque nós estamos a aprender, não é? Nós estamos numa escola, estamos a aprender, e tudo isso fica plasmado na nossa memória intemporal, e elas depois têm que vir para serem, ficam, como ele diz, enquistadas. Porquê? Porque são energias densas, são questões negativas densas, aqui é o que ele nos está a dizer, e portanto nós vamos ter que tornar essa energia que ali está plasmada em energia fluida para poder ser transmutada e curada ou sanada essa memória e esse registro. E, portanto, é natural que esses enquistamentos venham depois a traduzir-se em algumas situações de saúde, ou algumas situações de vida, algumas situações que nós vamos ter que resolver. E é um processo natural, não é um processo para nós ficarmos a sentir-nos de alguma maneira tristes ou até culpados de alguma situação. Não, são processos naturais. Todos nós, todos os dias nós erramos, ou por pensamento, ou por ações, ou por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Às vezes não temos essa consciência, porque ainda não aprendemos o suficiente, ainda não nos instruímos o suficiente, a nossa consciência ainda não tem a amplitude para assambarcar todas as coisas, não é? Portanto, é natural que estas coisas venham a acontecer. À medida que nós vamos tendo consciência dos diferentes processos, e nós vamos tendo consciência dos diferentes processos quando nós investimos na nossa educação, quando nós investimos na nossa instrução, quando nós nos abrimos a trabalhar em nós aquilo que ainda não sabemos, ou trabalhar em nós a nossa própria felicidade no fundo, não é? E a partir do momento em que nós nos dispomos a aprender mais, a ser mais felizes, e a não nos levarmos tão a sério com algumas situações, mas levarmos muito a sério outras que são aquelas que levamos quando daqui partimos, o processo é natural e nós naturalmente começamos a identificar o que está certo e o que está errado, mesmo que seja contra os dogmas ou as leis dos homens existentes neste plano. Nós apercebemos-nos de falhas e apercebemos-nos de situações que aqui há uns anos se calhar aceitávamos e que agora já nos fazem muita confusão. A cada ação
seja de que natureza for, existirá sempre a proporcional reação-resposta, com toda a gama de fatores subordinados a ela, a cada ação, cada reação. Quando as ações estão guinadas no bem, as reações psíquicas se desenvolvem em gratificações no campo das emoções e sensações. Então, estamos aqui a ver agora, pelo que nos diz o Dr. Jorge Andreia, a ampliar o nosso conceito de ação-reação, que é uma lei universal, e estamos a ver que as ações, principalmente as ações no bem, geram reações psíquicas, e essas reações psíquicas são reações que se desenvolvem em termos de gratificações no campo das emoções e das sensações. Portanto, nós temos reações psíquicas positivas que vão ter uma ação benéfica na nossa psique e logo no nosso corpo físico e espiritual. Se estão relacionadas com a maldade, o desequilíbrio, as respostas estarão sempre em posições coercivas e quase sempre acompanhadas de dor, quer física, quer moral. E aqui nós já temos uma chave. Quando nós temos reações positivas gratificantes, não é? Elas vão trazer-nos felicidade, porque vão pôr em funcionamento todo o campo emocional e de sensações, que vai libertar uma série de hormonas e vai trabalhar sobre as nossas glândulas, através dos nossos centros energéticos, e vai nos proporcionar bem-estar. Mas se elas forem mais de maldade ou desequilíbrio, como ele diz, o processo é o mesmo, só que vai trabalhar ao contrário, vai provocar o quê? Vai provocar uma retração dos processos de satisfação emocional e de sensações, provocando então uma inibição da secreção das nossas hormonas e vai nos provocar dores, porque vai haver em alguns sítios falhas desses hormônios e, portanto, vai nos provocar circuitos bloqueados, vai provocar a desaceleração de alguns centros energéticos e, portanto, o que é que nos vai provocar no final do processo todo? Dores físicas ou dores morais. Não é? E as dores morais são tão graves como as dores físicas, porque as dores morais, eu até diria mais, porque as dores morais vão diretamente ao equilíbrio da nossa consciência. E nós já sabemos que a nossa consciência é o nosso espírito, não é? É o nosso campo mental. E, portanto, quando eu digo que temos aqui uma chave, quer dizer que temos aqui um ponto de identificar ou abrir um conhecimento para nós mesmos de quando nós estamos a agir num campo positivo, qual é a reação que vem, quando nós estamos a agir num campo negativo, o que é que nós sentimos e qual é a reação que vem. A reação imediata pode ser ou não ser, depende da ação que nós fizermos ou do impacto da nossa própria ação, não é? Com muita precisão, a doutrina espírita nos diz que a sementeira é livre, porém a colheita é obrigatória, não importando o tempo de resposta, se imediato ou tardio, não é? É dentro dessa lei de equilíbrio que a vida se vai construindo e mostrando nas etapas de renovações, ou seja, nos ciclos reencarnatórios, as respectivas respostas. As reações-resposta, que são as reações kármicas, sejam de que natureza forem, representarão sempre lastros experienciais e impulsionadores do próprio espírito, não é? E por lastro é aquilo que fica, não é? É aquilo que nós temos que ir trazendo. Este carregará sempre as ânsias de seus impulsos perenes em se harmonizando com as devidas e precisas leis. Nesse processo de reações kármicas, devemos considerar não propriamente uma posição determinista, porquanto a ação e a reação estarão sempre atados a processos de consciência, no caso dos hominais, que somos nós os homens, o ser humano. Portanto, não sejamos deterministas, ou seja, uma reação não tem obrigatoriamente, uma ação não tem obrigatoriamente ter aquela reação.
porque depende muito do nosso processo consciencial, não é? Onde nós, sabemos, usamos o livre-arbítrio, ou seja, reduzido nos indivíduos evoluídos e ampliado nos evoluídos, ou seja, os indivíduos menos evoluídos, como sejam os animais, por exemplo, que são aqueles que estão mais perto de nós, não têm este livre-arbítrio. Mas nós, um pouco mais evoluídos, mas não muito, mas um pouco mais evoluídos, já vamos tendo este livre-arbítrio. Mostrará graus opcionais variáveis, que têm a ver com a nossa consciência. No jogo da grande lei kármica, o desenvolvimento do bem poderá atenuar as reações-resposta de certos endividados pretéritos, ou seja, daí se dizer que uma ação não tem exatamente aquela reação, mesmo em seres ditos evoluídos. Porquê? Porque tudo depende, não é, daquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia, tudo depende dos nossos pensamentos, das nossas ações no bem, das nossas posturas perante a vida, não é? E, portanto, essas posturas podem ser podem impactar, não é? E atenuar as reações-respostas de certos indivíduos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos vir com determinada planificação ou karma, que é uma palavra sânscrita, mas determinada programação no nosso processo reencarnatório. Mas nós podemos alterá-lo, não é? Nós podemos alterá-lo para o bem, através exatamente daquilo que vamos fazendo nesta vida e através do quê? Das nossas escolhas perante as situações da vida, ou podemos agravá-lo, exatamente pelo mesmo processo, exatamente por escolhas menos boas no nosso processo de evolução. E, portanto, o determinismo aqui será preciso no evoluído, a ausência de responsabilidade. O evoluído é aquele que ainda não tem a responsabilidade desenvolvida. E aí há questões determinantes, determinadas e que não podem ser alteradas. No ser humano, à partida, já não é assim. Tudo depende da nossa própria consciência e do rumo que nós, pela nossa escolha, consciente na maior parte das vezes, mas inconsciente noutra, nós vamos assumindo e vamos caminhando. No mais evoluído, onde o fator responsabilidade é regulador do processo consciencial, haverá as naturais variações de acordo com o grau de conhecimento. Não é? E vejam uma coisa, nós falamos muito em diferentes fóruns, diferentes situações onde é necessário ter responsabilidade pelos seus atos. Responsabilidade, diz-nos aqui o Dr. Jorge Andreia, que é o regulador do nosso processo consciencial. A felicidade não está relacionada diretamente aos fatores externos que o homem vai descobrindo, mas sim os valores que ele vai criando. Eu gostei muito desta frase, porque nós estamos num mundo onde a felicidade vem de fora. Querem-nos fazer crer. Que nós não acreditamos, verdade? Mas nós sabemos que ela vem de dentro e vem exatamente dos valores que vamos conseguindo criar dentro de nós, da harmonia que vamos tendo, da serenidade que vamos criando, e é através da harmonia, da serenidade, da responsabilidade e dos valores que vamos conseguindo amealhar em nós, que nós conseguimos blindar a nós mesmos em relação a todos os desequilíbrios e a todas as induções exteriores de felicidade artificial. Os fatores externos, diz-nos ele, são quantidades muitas vezes necessárias na composição do dia-a-dia da vida, porém jamais suplantadas pelas qualidades dos valores criativos. Os primeiros são impessoais e vagos. Os segundos, pessoais e autênticos. Os primeiros atados ao psiquismo de superfície. Os segundos, estruturados no espírito. Os primeiros são reflexos do intelecto, ou psiquismo de superfície. Os segundos, resultados da intuição, ou psiquismo de profundidade.
E por aqui nós estamos a ver aquele quadro que nos dizia os diferentes campos do ser humano, não é? Onde é que as coisas vão ter? Umas estão na parte da nossa intuição, nosso campo mental, nosso espírito, não é? E as outras não passam do nosso intelecto, matéria. A doutrina espírita abre os caminhos da vida, ampliando horizontes e mostrando as luzes do futuro promissor, na vivência de seus conceitos. Pela união e cooperação, encontramos a tão decantada harmonia de um sadio universalismo. E assim, queridos companheiros, eu termino aqui a parte introdutória do livro Visão Espírita nas Distonias Mentais e não está aqui, como eu disse há pouco, toda a introdução, nem metade, e nem metade. Ela é riquíssima, ela faz-nos uma história do homem a nível da sua imortalidade, ela traz-nos a história que, através do espiritismo, os grandes vultos, traz-nos a história da ciência, faz-nos a relação e comprova-nos através dos seus relatos que o ser é de facto o reflexo dos seus registros, dos seus conteúdos que já armazenou em vidas passadas, com os exemplos de Mozart, com os exemplos de outros cientistas. Por exemplo, outro dia nós falámos de Pascal e outros que aos 8, aos 13, aos 8, aos 10 já eram génios. E então onde está esse conhecimento? Não é? E portanto ele vai relatando na introdução todas estas vivências, cada parágrafo que eu aqui trouxe, ou cada frase que está aqui identificada com os pontinhos, quer dizer que eu saltei pedaços da introdução, porque não podia trazê-la toda para vós, mas eu aconselho a leitura deste livro, principalmente a introdução. Existe em PDF e na internet. Eu já partilhei o link e vou pôr o link no nosso grupo Caminhos de Amor e Paz, para que todos possam ter acesso, visto que o livro está esgotado. Ele está esgotado em Portugal, eu estive a ver algumas livrarias do Brasil também com o intuito de o poder encomendar, mas ele também está esgotado em algumas livrarias do Brasil. Este livro tem outra coisa muito, muito interessante logo no início. Ele lista todos os livros do Dr. Jorge Andreia, que são vários, todos na área da saúde mental relacionada com uma abordagem espírita, não determinista, e nós, nas reflexões que vamos fazer, durante agora ainda uns tempos, nós vamos nos basear, volta ou não volta, neste livro e noutros, mas principalmente neste, porque as distonias mentais são os desequilíbrios mentais, não é? Que tem tudo a ver com saúde mental. Isso pode ter a ver com fármacos, ou seja, químicos, que muitos deles até inibem a própria mediunidade pelas áreas do cérebro onde atuam, pode ter a ver com vícios, muitos deles assumidos socialmente como corretos e não são, porque vão alterar todo o psiquismo humano e, portanto, são temas que nós entendemos trazer aqui para reflexão e para partilha. Portanto, quem estiver interessado poderá então, eu vou partilhar o link, ter acesso ao livro. E agora eu abria para questões, Helena, não sei se queres fazer aqui uma reflexão entre o espiritismo e a saúde mental, mas abre o teu microfone e está à vontade. Sim, Helena, já está. A minha questão, entre várias, mas esta vale o que vale, existem imensos jovens, hoje, atualmente, infelizmente ainda, catalogados como
como digo, aqueles jovens que são catalogados, uns porque falta-me o termo, aquela doença de autistas, outros que são catalogados e que são muito violentos, em alguns casos, que são os... O autismo tem diferentes níveis, neste momento já temos esse conhecimento, tem diferentes níveis de gravidade e alguns deles são muitíssimo agressivos. Eu recordo aqui uma palestra que o Dr. Sérgio Thyssen trouxe, creio que da última vez que veio a Portugal, e ele trouxe esse tema não só no Grupo Espírita Batuíra, como também, e creio que essa palestra está online no Grupo Espírita Batuíra, como também nas Médico-Espíritas, e depois levou também a Lausanne, e falando e mostrando estes casos. Ele mostrou um dos casos de uma criança, que é o jovem, eu penso que é isso que estavas a referir, que tinha um quadro do espectro autista muito violento, muito grave, e em que ele explicou que normalmente esses seres que vêm com essas provas tão violentas, não é? Vêm com esses processos reencarnatórios tão violentos, são normalmente seres que têm grandes dívidas kármicas para expurgar, e por situações complicadas de pretérito, e portanto vêm com essas características. A medicina alopática, a psiquiatria, não sabe ainda muito bem lidar com estes casos, mas lá está, o equilíbrio entre a psiquiatria e a medicina psiquiátrica espiritual lida muito bem com estas situações, porque normalmente são, além de toda esta dívida kármica que estes jovens têm também atrás dele, como qualquer um de nós, não é? Qualquer um de nós tem os seus obsessores, ou seja, os seres que foram prejudicados noutras vidas, e quando são coisas muito, muito graves, esses seres ainda estão muito, muito agressivos, não é? Ainda estão muito sentidos, ainda estão muito... e que quando identificam o ser, causam-lhe bastantes perturbações. Portanto, há todo um quadro à volta de quase toda a doença mental, não é? De quase toda a doença mental há um quadro espiritual a envolver, mas eu aconselho, para melhor explicar, porque eu não sei explicar assim tão bem como o Dr. Sérgio Thyssen, que vivencia esta realidade e que tem estes casos, de ver a abordagem que ele faz ao espectro autista. Sim. Há outro aspecto que é a esquizofrenia. Eu tenho um amigo que tem um historial de esquizofrenia na família, vindo da parte da esposa, mas curiosamente é o sexo feminino que é o mais afetado. A esposa já faleceu há relativamente pouco tempo, mas tem uma filha que também é exatamente como a mãe, não é a filha, a mãe não era tão grave quanto a filha, e esta jovem era de uma inteligência fantástica. Ela tocava violino com 12 anos, assim, qualquer coisa que chamava a atenção. Ela foi fazer uma audição na Gulbenkian e foi convidada por um médico, por um americano, para ela ir estudar para os Estados Unidos. E ela desencadeou aí um processo que estava no fundo iminente, mas desencadeou um processo de esquizofrenia muito grave, ao ponto dela odiar o violino, diz que nunca tocou violino,
que os pais eram estúpidos, como ela dizia, e tem tido uma vivência muito complexa, complicada. É ela e o pai, não é? Portanto, o pai neste momento vive só com ela. Tem 2 irmãos que felizmente não têm, não lhes calhou nada disso. Mas ela sim, ela é exatamente a mãe, mas mais grave, em termos mais graves. Há estudos, nós vamos falar aqui da esquizofrenia, porque a esquizofrenia tem desequilíbrios que podem ter as duas valências, espiritual e Era depois isso que eu acaba por queria. alterar, e depois acaba por alterar todo o sistema da psique, não é? E acaba por criar problemas, daí haver a necessidade de sempre, tal como no espectro autista também, haver sempre a necessidade de ter um tratamento alopático, um tratamento espiritual, que é para equilibrar a parte física, equilibrar a parte espiritual, resolver os dois Ela tem alopático espiritual, não? Pois, porque a esquizofrenia é uma das áreas delicadas dos processos mentais, sim. E há ela tem mediunidade com certeza, ou pelo menos poderá ter, porque disseste uma coisa que também é de algumas tipologias de doenças que são passadas mais no sexo masculino ou no sexo feminino, mas há aqui uma característica curiosa, é que há alguns tipos de paranormalidade, e eu aqui faço barra mediunidade porque ainda não há entendimento correto, pelo menos tanto quanto eu estudei, acabei de estudar no mês passado estas matérias, entre uma coisa e outra, mas há uma tendência para ser passado num dos sexos da família, não é? Pronto, vai normalmente ou pelo feminino ou pelo masculino, enfim, e que pode ser feminino mesmo. Todas as tias, quase todas, têm este aspecto. E também pode estar a ver com outra coisa, que tem muito a ver também com as questões que nós dizemos hereditárias e que nós também vamos falar um bocadinho sobre isso, não sei se aqui, que é o seguinte, há normalmente dívidas coletivas dentro de uma família, ou seja, há dívidas kármicas coletivas. Quando nós dizemos, mas eu tenho este problema e a minha mãe já tinha, e o meu pai já tinha, ou a minha avó já tinha, e nós todos temos, isto é uma característica de família. Essa característica de família pode ser variada, pode ser a nível físico, sim, uma malformação, mas nós sabemos que até as más formações têm um registro reencarnatório, não é? Portanto, o que normalmente está por trás é um karma coletivo daquela família, como há os karmas coletivos em termos de grandes grupos, de países, de regiões, de grupos de amigos, muitas vezes, porque é que caiu aquele avião, as pessoas nem se conheciam, morreram todas, pronto, se calhar porque elas em conjunto tiveram noutras vidas um relacionamento, todos eles, pronto. Pode não ser, mas pode ser. Em termos de família também, ou seja, a família pode ter nascido toda no mesmo núcleo, na mesma egrégora, ao longo de gerações, para resolver problemas geracionais entre eles que têm que ser resolvidos. E essa questão da esquizofrenia também pode vir por aí, não sei. É uma questão de nós depois ficarmos mais atentos. Ficamos mais atentas à medida que estas reflexões vão aumentando. Eu agora vou para a prece, se não tiveres mais nenhuma questão. Não. Não? Então vá. Vamos então fechar os nossos olhos, quem assim o entender por bem, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos imaginá-lo luminoso e com uma energia de amor e de paz, de muita luz, de muita ternura, que com os braços abertos nos abraça, dando-nos coragem e incentivo para continuarmos a nossa caminhada. E assim, amado Mestre Jesus, no teu regaço e no teu conforto, desse abraço maravilhoso que nos reforça as energias da alma, no bem e no amor, te agradecemos comovidamente a oportunidade que nos deste de trabalharmos em conjunto, de ouvirmos estas verdades que fazem reflexo na nossa mente
e que nos ajudam a compreender melhor o dia a dia, a compreender melhor a nós mesmos, a entendermos porque é que às vezes estamos mais felizes ou mais tristes, mais alegres ou mais serenos. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos e te pedimos, como sempre, eternos, pedimos que fiques connosco. Nós queremos-te no nosso coração. Nós queremos guardar este abraço juntinho, juntinho ao nosso coração, como se a alimentar-nos, a aquecer-nos e a motivar-nos numa fé firme e renovadora do calor da tua misericórdia. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós terminamos mais uma reflexão sobre a saúde mental. Uma gravação, disparate, olhei para a parte da gravação, uma reflexão tão importante nos dias de hoje e marcamos aqui encontro, não é? À próxima quarta-feira, às 19 horas, para os estudos e as reflexões de Jesus no Lar. Assim vos desejamos uma boa semana, até quarta-feira e que Jesus fique no lar de todos. Adeus, Lena. Até quarta. Adeus, tudo até bom. quarta. Uma boa semana Tudo bom para também todos. para todos. Que Jesus Ok, fique no obrigada. vosso coração. Adeus, uma boa noite.